Boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos à página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada no município de Poá, São Paulo. Então, estou vendo aqui Edi, boa noite, Marilda, o Zuca, né, José Faria, eu vi antes Ezequiel, não sei se dá para ver aqui, Ezequiel, Cidinha, Beth, Arielle, boa noite a todos vocês, que bom estarmos juntos mais uma vez. E hoje, não é, segunda-feira, para tratarmos de um tema ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de iniciarmos o nosso Evangelho de hoje, vamos a alguns recados do funcionamento da nossa casa. A nossa casa tem atividades virtuais e presenciais. As atividades virtuais acontecem todos os dias, sempre no mesmo horário, o horário das 18 horas, na hora da Ave Maria. E nós nos revezamos para fazermos as lives, né, às 18 horas, que então somos eu, Vânia, Ezequiel, Arielle e João Firmino. Sempre um de nós estará esperando por vocês. As atividades presenciais, elas acontecem a partir de quarta-feira, que é uma palestra seguida de passe, às 20 horas. Então, em 30 minutos, é bem rapidinho, no meio da semana. Então, é uma atividade que nós iniciamos há 2 semanas. Esta vai ser a terceira quarta-feira. Quinta-feira, nós temos estudo de obras básicas. Vai das 15 às 16. Na sexta-feira, palestra do Evangelho às 19 horas. E no domingo, às 9 horas, também temos palestra, mas não exatamente do Evangelho segundo o Espiritismo. São temas bastante variados, interessantes, sempre voltados para a família. Então, estão todos convidados para as nossas atividades presenciais. Seguimos as recomendações, é obrigatório o uso de máscara, oferecemos álcool em gel, ainda um distanciamento entre as cadeiras. Então, é um ambiente seguro, fazemos de tudo para seguir as normas. E só na segunda-feira nós temos uma atividade que ela não é aberta ao público e se destina à assistência espiritual, à desobsessão, mas nós sempre reiteramos que aqueles que tiverem uma necessidade muito grande de passar por um tratamento espiritual, pode sim nos procurar às 18h30 na segunda-feira e procurar conversar com João Firmino, que é o orientador, que fará uma entrevista fraterna, onde ele vai esclarecer, dar as orientações sobre como se dará e por quanto tempo se dará o tratamento. Bem, essas são as nossas atividades. Agora a campanha, temos 2. Uma que é permanente, sempre mensal, que é a campanha de Fraternidade Alta de Souza. Esta campanha visa auxiliar espiritualmente e materialmente as famílias cadastradas na casa. Esta campanha acontece todo segundo sábado de cada mês. A casa abre das 15 às 16h30 para essa finalidade, para arrecadar doações de alimentos, de produtos de higiene e limpeza, roupas, calçados, o que a pessoa, né, puder realmente colaborar. E nós trabalhadores da casa, montamos as cestas no domingo e na segunda-feira as famílias cadastradas vêm para retirar essas cestas. A campanha do livro é o último recadinho, né? A campanha do livro espírita. Pretendemos, no próximo mês de novembro, realizarmos uma feira do livro espírita para vendermos livros num preço muito reduzido. 1, 2, 3 reais, 5 reais. Nosso objetivo não é lucrar, mas tão somente divulgar a doutrina,
propiciar que a pessoa possa, por um preço simbólico, levar uma obra espírita para casa. E nós sempre reforçamos que ao lermos com interesse e boa vontade uma obra espírita, nos colocamos em conexão mental e espiritual com o autor da obra. Queridos amigos, lembrar também que todo último domingo de cada mês, às 16 horas, nós temos o Evangelho online. Então, se alguém se interessar, pode entrar em contato pelo WhatsApp da nossa casa, que é o número 963004552. Vou repetir, 963004552. E por esse WhatsApp a pessoa pode pedir para participar deste evangelho. Aí no dia é enviado um link para que a pessoa possa entrar e participar. Então esse evangelho também não é muito longo, leva de 30 a 40 minutos e é uma ótima oportunidade da pessoa se instruir, estar assim entre os trabalhadores da casa também. Então são esses os recados e eu convido a todos vocês agora para juntos entoarmos a prece que Jesus nos ensinou. Assim, serenemos a nossa mente, o nosso coração, respirando profundamente e assim dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Meus amigos, vamos então à leitura da noite. Hoje estamos abordando um tema ligado ao capítulo 26. E este capítulo tem por tema dar de graça o que de graça receber. Então, realmente, este capítulo vai nos falar da mediunidade, da oração. Então, o item que nós leremos hoje, os itens, na verdade, 3 e 4, preces pagas. Estando, porém, ouvindo todo o povo, disse Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com roupas talares compridas e gostam de ser saudados nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nos banquetes, que devoram a casa das viúvas, fingindo largas orações. Esses tais receberão maior condenação. E este trecho está descrito no Evangelho de Lucas e semelhante em Marcos e Mateus. Disse ainda Jesus: não façais que as vossas preces sejam pagas. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. O que quer dizer? Agora nós vamos ouvir o que Kardec considerou importante e relevante falar desses textos. Então, quando o texto diz que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, Kardec emenda aqui o que quer dizer: apossam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer pagar aquelas que dirigimos a Deus pelos outros é nos transformarmos em intermediários assalariados. A prece se transforma então numa fórmula, que é cobrada segundo o seu tamanho. Ora, das duas, uma. Deus mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. E se forem necessárias muitas, como dizer apenas algumas ou quase nada por aquele que não pode pagar? Isso é uma falta de caridade. E se uma palavra é suficiente, as demais são inúteis. Então, como cobrá-las? É uma prevaricação.
Deus não vende os seus benefícios, mas concede-os, ou seja, doa. Como, pois, aquele que nem sequer é o seu distribuidor e que não pode garantir a sua obtenção, cobra um pedido que talvez nem seja atendido? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicita de sua misericórdia a um determinado pagamento. Mesmo porque, se o fizesse, o pagamento não sendo efetuado ou sendo insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso, a lógica dizem-nos que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preços para a sua justiça, pois a justiça de Deus é como o sol, que se distribui para todos, para o pobre como para o rico. Se considerarmos imoral traficar com as graças de um soberano terreno, seria lícito vender as do soberano do universo? As preces pagas têm outro inconveniente. É que aquele que as compra se julga no mais das vezes dispensado de orar por si mesmo, pois considera-se livre dessa obrigação, desde que dê o seu dinheiro. Sabemos que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento, pelo fervor do que se interessam por eles. Mas qual pode ser o fervor daquele que paga um terceiro para orar por ele? E qual o fervor desse terceiro quando delega o mandato a outro, e este a outro, e assim por diante? Não é isso reduzir a eficácia da prece ao valor da moeda corrente? Preces pagas. A primeira coisa que nos vem à ideia é que, pagar por preces, isso podia acontecer no tempo de Jesus, ou quem sabe ainda ao tempo em que Kardec expôs suas ideias no Evangelho segundo o Espiritismo, lá pelos idos 1863, por aí, 64. Isso podia acontecer, mas hoje não acontece mais. Alguém pedir para o outro rezar que ele vai pagar? Meus amigos, é uma outra roupagem, mas é claro que isso ainda acontece. Quando vamos a uma igreja e se cobra para fazer uma missa de alguém que desencarnou, é uma cobrança. Então, está se cobrando para fazer uma prece. Tem outros segmentos religiosos que, para fazer o bem, tem algumas atividades, alguns trabalhos que também são cobrados. Então, nós nos perguntamos, é lícito comercializar as doações, as graças do Pai Supremo? Então, o Espiritismo, eu diria que navega em outros mares. Porque o Espiritismo entende, e todos nós que somos espíritas temos esse entendimento, que a prece é de fato um ato de devoção, é um ato espontâneo, deve ser sincero, deve vir do mais fundo do coração. E nós não podemos estabelecer um preço para isso. No finalzinho da leitura, Kardec enfatiza que ao pagarmos para alguém fazer uma prece por nós muitas das vezes achamos que não precisamos orar por nós mesmos. Ora, eu estou pagando, e Kardec ainda acentua, e se houver uma terceirização, se vamos usar um termo mais atual, a terceirização da prece, um passa para o outro. Onde a fé, onde de fato o desejo fraternal de auxiliar o próximo, uma vez que isso está sendo cobrado? Então, a prece, de acordo com o Espiritismo, ela atende 3 objetivos. 3. Primeiro, louvar a Deus.
Toda vez que pensamos em Deus, que lembramos de Deus, de todo o nosso entendimento, com todo o nosso sentimento, nós estamos louvando a Deus. Então, este é um dos objetivos da prece. O segundo é pedir, e é o que mais fazemos. Quando pensamos em prece, normalmente nos vem à mente um petitório interminável. Pedimos emprego, pedimos pela nossa saúde, pedimos pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, por uma situação essa ou aquela, estamos sempre pedindo. Mas a prece atende ainda um terceiro objetivo, que é o de agradecer. Então, nós nos lembramos muitas vezes de pedir, mas poucas de agradecer. E agradecer com todo o nosso coração é uma forma de oração. Então, cobrar para auxiliar com preces, tornar-se um intermediário assalariado, no dizer de Kardec, é uma situação que nos coloca em débito com a justiça divina. Então, nós podemos cobrar por um serviço, por exemplo, por uma aula, o professor estudou, ele vai cobrar por aquele serviço. Agora, as questões de espiritualidade, de orar, de clamar, de pedir por alguém de sincero coração, isso jamais pode ser cobrado. Então, preces pagas não faz o menor sentido para nós, porque aquele que nos recomendou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não disse em nenhum momento: cobre, não é? Enriqueça fazendo o bem. Enriquecer, então você vai cobrar para orar, para interceder, de maneira alguma. E outra coisa, há um costume das pessoas dizerem assim: ore por mim. Tudo bem, você pode pedir para alguém orar por você, mas nós precisamos também fazer a nossa parte, precisamos orar, porque uma oração, quando feita de todo o coração, ela atinge instâncias superiores. Então, é claro que depende da intenção, depende de como é aquele coração que pede. Se é um coração egoísta, maledicente, invejoso, maldoso, como que deste coração poderá brotar uma prece espontânea, desejando o bem para si, desejando o bem para aqueles que o rodeiam. Então, nós sabemos que um coração puro, um coração amoroso, que de fato quer o bem do próximo, esta prece, ela chega a instâncias mais elevadas. Então, a prece sempre ela precisa encerrar, que seja um pedido, que é uma das modalidades da prece, como nós já dissemos. A prece louva, pede e agradece. Então, o ideal é, antes de começarmos a pedir, já agradecer. Agradecer pela vida, agradecer por todas as benesses que Deus nos concedeu, nos concede e ainda nos concederá, e sempre gratuitamente. Então, não podemos comercializar artigos de fé. Não podemos, porque, exatamente como Kardec pontuou, se nós não sabemos se de fato
as nossas preces serão atendidas, eu estou cobrando de fulano e nem sei se de fato a minha prece, uma vez que ela já é cobrada, realmente é um comércio. E a época de Jesus, aqueles que fingiam largas preces, olhe como já estava lá no Novo Testamento, fingiam largas preces. Por vezes estavam lá maquinalmente ligando uma palavra a outra, mas o coração nada tinha com aquilo e devoravam as casas das viúvas, ou seja, cobravam uma enormidade para as pobres viúvas que, quando os maridos desencarnavam, passavam por situações delicadíssimas. Já tinham pouco, não é? E esses que se dedicavam a cobrar as preces, então devoravam as casas das viúvas porque eles tiravam até o pouco que elas tinham a pretexto de que suas preces iriam melhorar a vida delas, iriam atrair as benesses divinas para o seu lar, para os seus filhos, para a própria viúva. Então, nós percebemos que a prece jamais pode ser comercializada. Então, o Espiritismo deixa isso muito claro para todos nós, o que prova a origem do Espiritismo no cristianismo primitivo. Então, nós temos por modelo, por guia, o Mestre Jesus. E o Mestre Jesus, temos a certeza absoluta, jamais cobrou qualquer coisa de quem quer que seja para auxiliar. Ele auxiliou tantos com a sua palavra, com a sua luz, curou a tantos que buscaram dos seus ensinamentos, da sua presença sublime e jamais cobrou. Então, ninguém tem o direito de cobrar também. Meus amigos, estamos encerrando a nossa live hoje, temos um compromisso logo mais, então hoje vamos encerrar um pouquinho mais cedo, mas eu quero agradecer de todo o coração a todos vocês que todos os dias nos acompanham, são verdadeiros amigos que estão aí a nos irradiar aquela energia amorosa. Muito, muito obrigada. Que todos tenhamos um ótimo final de segunda-feira, uma semana abençoada, para que tenhamos plenas oportunidades de fazer o bem e o mais importante, que saibamos reconhecer essas oportunidades que Deus, nosso Pai Celestial, nos concede todos os dias. Precisamos prestar atenção, focar para onde estamos olhando. Então, vamos observar as oportunidades para fazer o bem, para auxiliar o próximo e tenhamos a certeza, ao auxiliarmos o próximo, estaremos auxiliando a nós mesmos. Queridos amigos, vamos então agora para a nossa prece de encerramento. Como sempre fazemos, homenageamos a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, nossa Mãe Espiritual e que dá nome à nossa casa, Casa Espírita Maria de Nazaré. Vamos juntos, fechando os nossos olhos, nos interligando com a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Queridos amigos, vou pedir uma gentileza.
Quem não fez ainda, que possa fazer. Vão lá no YouTube, lá CEMN, Casa Espírita Maria de Nazaré, as iniciais CEMN Poá, e deem o seu like nas nossas lives. Ajude-nos a impulsionar o canal, ajude-nos a levar a doutrina espírita para mais corações, iluminando, esclarecendo e promovendo a felicidade de estar no caminho do bem. Até a próxima, meus amigos. Amanhã ficaremos com Ezequiel. Terça é o Ezequiel. Quarta, João Firmino. Quinta, Ezequiel. Sexta, eu retorno. Sábado, Ezequiel. Não. Sábado vai passar a ser a Arielle, por uma questão de logística, com compromissos que nós temos, compromissos espirituais. Então, de sábado agora será a Arielle e no domingo será o Ezequiel. Meus amigos, até a próxima. Fiquem com Deus. Um beijo no coração.